Fala galera, tudo bem? Mais uma semana, mais um episódio e eu fico muito feliz. 12º, Leuci, toca aqui, nesse cenário aqui. Você que acompanhou o último, a gente gostou, ficou legal essa pegada do sofá, essa pegada de trocar ideia. Então, seja bem-vindo ao 12º episódio do Carpinteiro Divino. Para você que não viu o episódio anterior, vai ser legal porque a gente vai falar sobre 4 partes da santificação. Falamos sobre o batismo e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o crescimento em Cristo. Então, Leuci, obrigado mais uma vez, mais uma semana. Obrigado por você estar disponibilizando do seu tempo, de todo esse conteúdo e poder estar ajudando aí, não só eu, como todas as pessoas que estão aí assistindo a gente, viu? Obrigado a você, Léo. Obrigado a todos, que estão assistindo. Muito obrigado mesmo. Cada semana, eu vejo as pessoas compartilhando e comentando, então isso é muito bom, que possa ser cumprido, o propósito, dessas mensagens alcançar. Então, por favor, compartilhe. Você tem aí o seu ciclo de amizade, compartilhe essa mensagem. A gente recebe tantos vídeos, das pessoas colocando ali com algum tipo de mensagem, então compartilhe. Você assistiu, gostou, compartilhe, assine o canal e compartilhe com seus amigos. E se não gostou também, avisa a gente, né, Leuci? Para a gente poder melhorar, poder ajustar. Eu poderia um dia ir aí, você é mais que convidado para um dia estar aqui com a gente, batendo um papo, né, Leuci? Eu acho que em vez de criticar, ajuda a gente a evoluir também. Como você sabe, você que já está com a gente há um tempo, e para você que é a primeira vez, a gente sempre faz uma oração, pede para o Leuci fazer esse início abençoado, para que a gente consiga desfrutar de um assunto aí que é tão legal, que vai ser esse crescimento em Cristo. Leuci, você ora para a gente, por favor? Pai querido que estás nos céus, obrigado por mais essa oportunidade, que a tua palavra mais uma vez possa ter e de encontro às necessidades das pessoas, que possam ser instrutiva, que possa capacitar, que ainda em tempo de graça nós possamos obter a salvação através do Senhor Jesus. Nos ajude, nos capacite, que o teu Santo Espírito seja o nosso instrutor. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como já disse no episódio anterior, falamos um pouquinho sobre o batismo, um assunto muito legal, surgiu muitas dúvidas, né, Leuci? De o que eu posso, o que eu não posso, como é que é, o Leuci deu uma ilustração muito legal para ficar mais nítido. E no episódio de hoje falaremos sobre o crescimento em Cristo. Então, a gente não combina, a gente vai fazendo naturalmente. Então, o Leuci vai me ajudando, eu vou ajudando ele através de perguntas que talvez você também faria aí. Leuci, então vamos lá para o segundo, de santificação. Eu entendo que eu acabei de batizar, nova criatura eu sou, que morreu o meu eu, só que agora eu tenho uma jornada a seguir, que é como é que eu faço depois do batismo? Eu tenho que ir para a igreja todo dia? Como é que funciona? Qual que é os próximos passos após o batismo? Essa é uma pergunta interessante, porque assim, olha, voltando mais uma vez, lá no santuário. O Leuci gosta do santuário, hein, Leuci? Eu disse em um dado momento aqui que é assim a coluna dorsal do plano da salvação. Então, se você manter até nos estudos lá para frente, quando a gente for falar sobre a questão da lei de Deus e outras coisas, não tirar os olhos do santuário fará com que a gente não perca a linha. O santuário seria um Waze. Sim. Se você sair um pouquinho, ele recalcula e volta você para a rota. Então, eu recordo que no último estudo nós falamos que no pátio tinha o lugar ali de sacrifício e depois tinha a pia onde você se lavava. E a gente associou, o sacrifício, que é a morte do eu, a vontade de mudar de vida, e a pia, você passar pelo batismo. Uhum. Da mesma forma que Jesus foi batizado e que ele convida todos que querem novidade de vida a passar pelo batismo. Legal, eu lembro disso. Agora veja, passei pelo batismo. Agora foi-me aberto a possibilidade de eu ser um sacerdote, conforme os últimos estudos que a gente viu. E agora, como fazer esse ministério? Eu acho que só um sacerdote, não sei se for isso mesmo, até se eu estiver errado você me corrija. Para você que está aí do outro lado, agora que você já conhece, já nasceu de novo, a nossa função, lembrando
do santuário é trazer pessoas do pátio para dentro do santo. É isso, né? Apresentar Jesus, apresentar toda essa trajetória. É isso quando você fala? Quando a gente estudou esse tema, a gente focou nesse trabalho, nessa responsabilidade que eu tenho de levar alguém a Cristo. Tá. Hoje eu não gostaria de focar nisso, mas focar no meu crescimento. Vamos agora nos colocar uma criança que acabou de nascer. Legal. E ela tem que crescer. Boa. Quais são os passos para essa criança crescer espiritualmente? Legal, gostei. Quais são os passos? Legal, gostei. Então, quais são os passos para essa criança crescer espiritualmente? Tem alguns textos na Bíblia que são textos assim bem contundentes, provocativos, né? Quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 em diante, Paulo fala assim: não sejam como meninos, agitados, sendo conduzidos de um lugar para outro. Qualquer doutrina que apareça induz vocês. Quando você vai para 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ali também fala o seguinte: quando eu era menino, eu gostava de coisas de criança, eu praticava coisas de criança. Quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Quando você vai para Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo fala assim: olha, eu tinha tanta coisa boa para falar para vocês, alimento sólido, pesado, mas vocês não suportam. Vocês estão acostumados a tomar um leitinho. Paulo falou isso? Jesus também tem uma parte disso, não tem? Parecido, leu-se um contexto assim também? Isso, também Jesus fala assim: olha, eu tinha tanto para explicar para vocês, mas vocês não suportam. Por que não suportam? Porque não foi desenvolvido. Então imagine o seguinte: Paulo fala lá em Hebreus capítulo 5 e depois entra até no capítulo 6, a partir do verso 1. Paulo fala assim: olha, todas as vezes que eu vou pregar, vocês pedem para que eu pregue as mesmas coisas. Que eu fale para vocês como aceitar a Cristo, como se arrepender. Mas isso já se passou. Vocês já aceitaram a Cristo. Agora que vocês estão salvos em Cristo, será que vocês têm que ficar a vida toda tomando esse leite? Ou era para vocês estudarem agora a profecia? Era para vocês entenderem agora assuntos mais complexos? Então veja, o que diferencia alguém raquítico na fé de alguém grande na fé? Boa. Né? Eu gosto muito de Marcos no capítulo 9. Nós temos ali algo interessante. Marcos capítulo 9 é a parte onde que mostra a transfiguração de Jesus. Jesus chama ali 3 dos seus discípulos, Tiago, Pedro e João, para ir num lugar especial e o ver todo glorioso. Ali apareceu Elias, Moisés, numa reunião importante, perto de Cristo e passar pela cruz, um momento especial. Vieram então Elias e Moisés encorajá-lo e conversar com ele. E Jesus ficou todo glorioso. Não foi nesse episódio que Jesus chama eles para orar e eles dormem, ou não é nada a ver desse aí? Não. Não. É num outro, tá? Outro, né? Ali ele está em um momento já mais perto ainda da crucificação, tá? Então, Jesus está ali todo iluminado, ali glorificado. Aí então Pedro fica assim tão vislumbrado que Pedro fala: Jesus, é tão bom estar aqui, é tão maravilhoso ver a tua glória, nós podíamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e nós podíamos ficar aqui. Aí Jesus falou assim: sim, Pedro, nós podíamos, aqui está bom mesmo, mas nós precisamos descer. Por que descer? Quando eles desceram, os outros discípulos estavam tentando expulsar demônio de um jovem e fazia tudo o que eles sabiam.
orava, lia a Bíblia, cantava, pulava e nada. Aí Jesus veio e falou para eles assim: sai. O jovem foi embora. Deixou de ser possesso. Aí os discípulos perguntaram: mas mestre, como é que eu chego no nível desse ponto, de ordenar ao inimigo e tudo mais? Aí Jesus falou assim: essa casta, né, esse mistério, esse desafio se resolve com jejum e com oração. Legal, hein? Entende? Então, assim, como é que é a vida cristã? Se eu não tiver comunhão com Cristo, eu vou ficar raquítico espiritual. Nossa, legal, olha assim, gostei disso. Né? Quando você vai, por exemplo, para Efésios capítulo 6, lá fala o seguinte: revistam da couraça da fé, use o capacete, use o escudo, use a espada do Espírito. O que é tudo isso? Paulo compara como se nós estivéssemos numa guerra. Ele fala o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades, é contra as forças malignas. Como é que você se mantém firme? Quando você está revestido dos atributos que Deus te dá. Estudo da Bíblia, oração, louvor, né? Grupo de oração. Então veja, né, que isso faz o crescimento. Jesus diz, né, em João capítulo 15, né? Sem mim nada vocês podem fazer. Permaneçam ligados em mim. Se vocês permanecerem ligados em mim, vocês produzirão frutos. Olha assim, mas assim, ó. Por exemplo, eu já fui batizado, estou orando, talvez não com tanta intensidade, ou não estou participando talvez de tantos grupos, mas eu tenho ali o meu convívio, leio minha lição, minha meditação. Só que, por exemplo, quando a gente faz essa comparação, né? Então, quando eu pego, por exemplo, o Leoci, eu pego uma outra pessoa, eu falo, cara, como ele tem manuseio para fazer isso? Como é que ele é forte, assim, que eu acho que esse é o assunto, né? Como é que eu posso crescer cada dia mais nisso, nessa... ter mais força, mais pegada para poder crescer em Jesus, para eu poder orar por alguém, para eu poder um dia fazer um milagre, ajudar alguém, enfim. Como é que eu cresço nisso, Luci? Você disse jejum e oração. Teria mais ferramentas que é onde eu posso desenvolver e ir para outros caminhos também, para eu vendo resultados, eu ir evoluindo? Eu acho que um dos erros que a gente comete é o seguinte: muitos acreditam que quando você foi batizado, já acabou, está pronto. Só esperar. Só esperar. E não é bem assim. Quando você vai, por exemplo, Romanos capítulo 7, Paulo fala ali de uma luta que ele tem. Paulo fala o seguinte: olha, pessoal, quando eu não conhecia Cristo, eu praticava tudo de errado, curtia a vida, ninguém me cobrava nada e eu vivia feliz da vida. Aí um dia alguém me ofereceu um estudo da Bíblia. E esse alguém me disse: cara, isso aqui é coisa boa para você. Mas ao eu estudar a Bíblia então começou a recriminar as coisas que eu fazia. E então eu percebi que ao invés de ser coisa boa, ficou ruim, me recriminando tudo. Só que ao passar do tempo, lendo a Bíblia, agora coisas boas eu ando fazendo que eu não tinha noção que eu conseguiria. Então veja, qual que é o segredo? A comunhão. Como que funciona essa comunhão? Essa comunhão não pode ser, por exemplo, assim, eu não posso viver na fé dos meus pais. Eu não posso viver na fé da minha esposa. Eu não posso viver na fé dos meus filhos. Cada um tem que ter o seu ministério de comunhão com Cristo. Como que funciona essa comunhão? Eu preciso lembrar de que eu preciso desenvolver a fé. Se eu for, por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 30, lá fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o que é fé? Lembra quando você conheceu sua esposa na primeira vez?
vocês não se conheciam, vocês não se confiavam, mas à medida que vocês passaram tempo juntos, agora se ela falar para você assim, olha, Léo, vende a casa e faça isso aqui com dinheiro, você então vai entender que você confia e você fará. De tão confiante que vocês são. Como que funciona, por exemplo, a fé para com Deus? Esse processo de crescimento é um processo de conhecer Deus. Como é que você percebe que assim, ó, quando você vai no livro de Isaías... Olha, isso aqui não tem nada a ver com crescimento pessoal do Léo. É eu conhecer mais de Cristo. Ao você conhecer mais de Cristo, é automático. Você vai crescer mais espiritualmente. Esse talvez seja o segredo em que distingue pessoas que estão mais caminhando pela fé e outros não. Por quê? Porque é quanto que você conhece mais de Cristo. Quanto você conhece mais de Cristo. Quando você vai nesses textos de Paulo, você encontra muito ele dizendo o seguinte: você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa estar à estatura de Cristo. Você precisa ter a fé de Cristo. Você precisa ser como Cristo era. Então, como é que você consegue? Contemplando Ele. Quando você vai em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo. Qual o sentimento? O sentimento de humildade, o sentimento de renúncia. Olha, vamos prestar atenção um pouquinho no que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Lembra quando Jesus chamou esses apóstolos? Um por um? Um por um? Lembro. Assim, já viu o texto, né? Com certeza não seriam pessoas que eu e você escolheria hoje para montar um time. Por quê? Eram incultos, indoutos, bravos, colhedores de impostos, pessoas erradas e tudo mais. E aí você consegue vê-los numa linha divisória. Até o Pentecostes eles são dessa forma, pós-Pentecostes eles são outras pessoas. O que distingue eles? Primeiro, o tempo que passou com Cristo. Chegou um ponto que quando Cristo ia ser preso, as pessoas disseram o seguinte: rapaz, a maneira que você fala parecido com Cristo. Parece que você esteve com Ele. Oi, que legal. Então, o tempo que você passar com Cristo de forma genuína, estudando a Bíblia. Mas como assim, cara? Como estudar a Bíblia, né? Então veja que a gente está colocando esses temas de uma forma didática que está conduzindo você a um estudo bíblico. Sim. Se você pegar todos esses textos bíblicos e for na Bíblia, folhear, procurar, e aí você fala o seguinte: mas lá na minha comunidade, por exemplo, não estuda dessa forma. Mas existe lá alguma forma. Por exemplo, assim, alguns têm a lição dominical, outros têm lição sabatina, outros têm parábolas, profecias, etc. Quantos livros existem hoje? Livros que contam a história de Davi, a história de Daniel, a história... Então veja que não há falta de conteúdo. Não. Mas o que precisa? Você dedicar tempo. Vamos pensar no seguinte, né? Paulo gosta muito de fazer uma comparação com um atleta. E Paulo fala: olha, eu esmurro meu corpo, eu tenho que me negar, eu tenho que fazer força para que eu consiga chegar no alvo. Então, da mesma forma, se você tem um propósito, você precisa lutar nesse sentido. Então, pense o seguinte, por exemplo, assim, se você tem que fazer um vestibular no final do ano, ou prestar um concurso, a sua vida é a mesma de antes? Ou você se estrutura, se reestrutura para ter tempo mais de estudo? Dedicar tempo, né?
Então, é nesse sentido. Por exemplo, poxa, eu quero aprender mais da Bíblia. Então, eu vou ficar atento às pregações. E nós vivemos hoje, cara, em um mundo totalmente globalizado. Cheio de comunicação, né? Lá da sua casa, você pode assistir um pregador lá no Japão, nos Estados Unidos. Então, veja que, assim, hoje está muito mais fácil. Só que, com esse tanto de informação, se torna também banalizado. E também, assim, muito dispersos, né? Porque tem assuntos, bastante coisas de vários assuntos, não Sim. só de Cristo. Então você fica um pouco... E eu acho que o inimigo também usa isso já para poder dispersar você, né? Sim. Então, e outra coisa também que faz você crescer na fé é a fé que está junto das obras. Quando você vai, por exemplo, para Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, ele fala o seguinte, olha, tornem praticantes da palavra, não só ouvintes da palavra. O que significa isso? Se você, por exemplo, for 10, 20, 30 anos na igreja, em alguma comunidade que você frequenta, senta lá no banco e você ouve. Só informação. Só informação. E você não põe aquilo em prática na sua vida, então isso também faz com que você fique atrofiado na fé. Isso é muito legal, Luci, que eu até comentei isso recentemente, que é os 3 Cs, né? Que é cabeça, corpo e coração. Você recebe a informação na cabeça, se você não movimentar o corpo, não vira um sentimento e você não guarda no coração. Olha aí, Greg. Então, o tanto que você precisa estar próximo, eu acredito muito nisso, Luci, de assim, ó, se você quer pegar um hábito de orar, chegue próximo de quem ora. Isso vai te ajudar. Se você quer crescer em Cristo, esteja próximo de quem está crescendo em Cristo. Então, por exemplo, é um dos objetivos meu quando surgiu essa oportunidade com o Leuci, poder aprender mais sobre Cristo. Então, o que eu tenho que fazer? Me aproximar mais de quem fala sobre esses assuntos. Às vezes surgem dúvidas, eu falo com o Leuci, o que é isso? O que está acontecendo? Então, acho que um jeito de você crescer em Cristo, e Leuci, você pode dar continuidade, você está próximo de pessoas em ambientes diferentes. Muitas vezes você tem a bicicleta dentro de casa, só que você não pedala. Exatamente. Agora, se você for numa academia, é muito mais fácil de você pintar de dentro essa vontade de poder fazer o exercício físico. É mais ou menos nessa linhagem, Leuci, para a gente crescer em Cristo? É exatamente essa linha. E hoje em dia existe a depressão espiritual. Olha, não tinha ouvido esse termo. O que é a depressão espiritual? Eu gostaria tanto de ser um Abraão da vida. Eu gostaria tanto de ser como um Jó, um dos pregadores atuais, né? Aí, um dos renomados aí, né? Você lembra aí alguns nomes aí. Rodrigo Silva, Brunet, David Leonardo, aí vai. Isso, então eu gostaria tanto, mas eu não consigo. Aí então eu fico triste. E aí eu penso, não, eu não consigo. Não sei se você já ouviu lá na comunidade que você frequenta, algumas pessoas que falam assim, viu? Ora por mim. Sim. Por que muitas vezes você fala ora por mim? Porque ela está se sentindo indigna de orar a Deus. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho palavras bonitas para falar com Deus, etc. O que Jesus diz? Você, quando vai orar, ora para Deus de forma simples que você tem, porque Deus vai se agradar mais do que palavras jogadas ao vento. Então você tem que ter essa noção de, ao invés de tratar Deus como esse ser que está distante, inalcançável, né? Inalcançável, traga ele. Esse homem que veio, que conhece as dores do homem, que conhece as nossas fragilidades, né? Poxa, mas eu estava bem, eu caí. Há recomeço. Deus permite com que eu recomece? Sim. Com certeza. Você não pode parar. Quando você para, você está retroagindo. Mas o que é? Essa luta constante. Eu volto a Romanos capítulo 7, quando Paulo fala assim, coisas boas que a lei manda que eu faço, eu não estou conseguindo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu pratico. Verdade. Quem pode me ajudar? Quem pode me mudar isso? Aí ele lembra, Jesus pode. Porque Jesus diz que toda vez que eu fraquejar, eu clame a ele e ele olha para mim como olhou para Pedro e ele disse,
vamos em frente. Então, eu preciso ter Cristo como um amigo, abrir meu coração, dizer para Ele, Jesus, eu estou tão feliz hoje, eu acertei na prova, eu fui promovido, eu isso, aquilo. Isso é muito legal. Eu não lembro se foi você que me indicou isso, Luci. É até um exercício para você que está aí do outro lado. Às vezes a gente fala, obrigado pela minha família, obrigado pelo trabalho, mas muda um pouquinho, né? Ou obrigado pelo meu filho hoje, eu ter levado ele na escola, obrigado pelo amigo de trabalho hoje que me deu um chocolate. Coisas mínimas. Então de você sair desse padrão, essa coisa que faz por fazer, mas de agradecer por coisas reais que aconteceram no seu dia, né? E você vai ficando mais sensível espiritual. Sabe coisas que aconteciam na sua vida e você achava que era coincidência? Você fala, poxa, não, isso agora é provisão de Deus. Então você agora começa a ser guiado pelo Espírito. A sequência de você ser batizado e agora você está em novidade de vida é porque a Bíblia diz que em novidade de vida você agora é guiado pelo Espírito. Quando você vai, por exemplo, em Gálatas, né, capítulo 3, verso 22 em diante, fala assim, aqueles que estão em Cristo foram batizados, agora estão revestidos de Cristo. O que significa isso? Você agora tem que buscar sufocar as paixões e agora dar vida espiritual. Então, por exemplo, assim, se eu estudar a Bíblia, se eu assistir um vídeo, se eu for a uma igreja, se eu participar de um grupo de amigos... Movimentar. Isso vai fazer, então, um crescimento espiritual. Que legal. Estudamos, então, sobre o batismo, vimos o quanto que ele é importante. Agora, a segunda parte da santificação seria essa parte do crescimento em Cristo. Você é um bebê que acabou de renascer e aí agora você tem que crescer. Você tem que ganhar armadura, começar a dar os primeiros passos. E o Leuci explicou muito bem de participar de grupos, movimentar, sair desse só sentar no banco, às vezes da comunidade que você vai, ou só escutar na sua casa e não fazer nada. Então ore por alguém, faça o que der com as condições que você tem, mas se movimente. Estamos caminhando para o nosso final, Leuci, do 12º episódio. Gostaria que você desse, assim, de uma forma resumida, como a gente faz em outros, deixasse uma mensagem, uma frase, algo que te ajudou nesse crescimento espiritual também, nesse crescimento com Jesus. Gostaria que você finalizasse aí com alguma reflexão, às vezes uma história. O Leuci é um cara de muitas histórias, é muito legal, mas fique à vontade para terminar esse episódio aí de uma forma que a galera entenda a importância que é esse crescimento em Jesus. Eu gosto muito do escrito de Paulo em 1 Timóteo 4, a partir do verso 12, que ele fala assim, não despreze a tua mocidade, mas, ao contrário, seja um padrão, seja um exemplo no falar, no proceder, no agir. Então, seja um padrão. Como é que você se torna um padrão? Você primeiro tem que seguir a Cristo. Siga o padrão que é Cristo. Então, se você buscar na Bíblia como Cristo era, como Cristo tratava as pessoas, como Cristo resolvia os problemas, né, os conflitos, como Cristo comungava, as horas que Cristo ia lá no monte orar. Veja que Cristo dividia o seu tempo, né, entre estar com a população, estar ali na comunidade, servindo, cuidando, mas ele tinha o seu momento de comunhão. Que era muito. Então veja que se o próprio Cristo tinha isso, ele quer nos ensinar algo. Então que você não pense apenas em fazer a obra, mas que você tenha um momento de comunhão. Mais uma vez, se você tem alguma dúvida, ficou algum questionamento ou tem algo a acrescentar, a gente sempre pede para deixar nos comentários. Às vezes esses vídeos, a gente tem um grupo, compartilhe, a gente está super à disposição, principalmente o Leuci, para poder resolver, para poder ajudar você nesse crescimento também em Jesus, assim como a gente vem cada dia tirando, né, Leuci, mais dessas dúvidas. Acaba aqui, às vezes eu fico perguntando coisas para o Leuci no dia seguinte, então faça isso também com alguém que você confie, que você já sinta, né, que está cada vez mais fortalecido na fé. E assim a gente finaliza o nosso 12º episódio. Agradeço você ter ficado aqui com a gente, espero que você tenha curtido
compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda a gente vê ali, né, Leuci? A gente vai crescendo ali também e vai sentindo que vocês estão gostando de todo esse material. Leuci, mais uma vez, obrigado e até semana que vem. Fiquem com Deus e uma ótima semana.